No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Um grande abraço para você sintonizado conosco aqui em nossas plataformas digitais, no nosso canal no YouTube, também no nosso canal no Facebook. Estamos mais uma vez chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, esse encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para que você possa estar por dentro dos principais fatos e informações relacionados à saúde e o bem-estar. E claro, reapresentando programas especiais que já foram ao ar e em breve nós estaremos trazendo aqui ao vivo os nossos programas como costumeiramente a gente faz aqui ao longo da nossa programação e nossas plataformas digitais. Para você conosco no Facebook, curta, compartilhe com seus amigos, marque seus amigos para que eles possam ter essas informações. Para você conosco no YouTube, aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e também se inscrever em nosso canal para que você possa rever todos os programas que já foram ao ar aqui em nossa plataforma digital. No programa desta sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, nós vamos reapresentar aqui o programa que fala sobre os benefícios da fisioterapia em geral. E hoje vamos entrevistar mais uma vez e reapresentar a entrevista feita com dois fisioterapeutas especialistas no assunto, né? A doutora Daniele Susan e também o doutor Mohamed Salim Fernandes, que falaram a respeito destes benefícios da fisioterapia em geral no tratamento que nós precisamos passar ao longo da nossa vida. Vamos rever novamente esse programa Saúde e Bem-Estar. Muito bem, a gente começa falando com a Daniele, porque quando a gente fala em fisioterapia, né, muitas pessoas tendem a resumir a fisioterapia como reabilitação de pacientes com problemas ortopédicos ou musculares. Mas efetivamente, né, qual é esse campo de trabalho que a fisioterapia abrange? Então, a fisioterapia ela tem um campo de trabalho muito amplo, que vai além dessas áreas que já são bem conhecidas, que é a traumato-ortopédica, a neurológica, ou até a fisioterapia desportiva, né, que também é bastante conhecida. Hoje, a gente tem 15 especialidades pelo nosso conselho, né? Então, eu vou citar algumas delas, mas a saúde do trabalhador, a saúde da mulher, tem a fisioterapia aquática, oncológica, pediatria e a terapia intensiva também, que o Mohamed vai falar um pouquinho mais hoje. Dentro de todas essas áreas, o fisioterapeuta ele pode trabalhar, né, ele pode atuar tanto em hospitais, quanto em clínicas, em centros de reabilitações, home care. Se optar também pela área da educação, pode estar trabalhando na docência ou com pesquisas. Então, nos últimos anos, cresceu muito, né, a procura. Sim. E tem diversas áreas, né? Então pode trabalhar tanto em hospitais como em clínicas, dentro de todas essas especialidades. Daniela, está crescendo o número de subespecialidades, né, da fisioterapia, especializações para tratamentos específicos. E você acredita aí que a população está procurando mais também pela fisioterapia? Eu acredito que sim, não só pela fisioterapia, mas eu acredito que as pessoas estão buscando por uma qualidade de vida melhor, né? Então isso vai em todas as áreas da saúde. Eu acredito que nos últimos 20 anos, as pessoas procuravam a fisioterapia quando elas já tinham alguma lesão. Então elas tinham alguma lesão muscular ou chegava a uma certa idade, os idosos, eles acabavam procurando a fisioterapia. Hoje já é um pouquinho diferente, as pessoas elas buscam a fisioterapia numa forma preventiva. Então elas não estão mais esperando a lesão chegar, elas estão buscando, né, uma melhor qualidade de vida e elas entenderam que a forma de conseguir isso é de forma preventiva. Então acho que está acontecendo em todas as áreas da saúde, tanto na nutrição, as pessoas estão procurando se alimentar melhor, estão cuidando do corpo, cuidando da mente, e isso está acontecendo mesmo em busca de uma melhor qualidade de vida. Agora, Mohamed, a Daniela falou um pouquinho já sobre algumas subespecialidades aí da fisioterapia, mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais, porque a gente vai abordar um pouco mais, de forma mais profunda, essa subespecialidade, que é a fisioterapia intensiva. O que é realmente a fisioterapia intensiva? Então, a fisioterapia intensiva é a área que tem como objetivo a assistência ao paciente, o enfermo, criticamente dentro da unidade de terapia intensiva, né, nós atuamos de forma diagnóstica,
de forma preventiva e também no tratamento. Essa especialidade tem a sua complexidade, né, que é a unidade de terapia intensiva, onde o doente está internado para uma monitorização maior e o seu quadro às vezes é mais grave, e aí a fisioterapia entra nessa área de forma a tentar reabilitar esse doente com um prognóstico às vezes ruim, ou até mesmo com uma dificuldade do manejo de ser atendido na enfermaria. Eu queria que você continuasse nesse assunto, Mohamed, para falar para a gente qual o papel, né, da fisioterapia na UTI, que você já falou um pouquinho aí, e qual que é a importância em relação à equipe multidisciplinar atualmente, né, e também qual que é o espaço que o fisioterapeuta adquiriu nesta área ao longo dos anos. Então, o papel da fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva, nós podemos atuar dentro da área motora e dentro da área respiratória também. Na área respiratória, a gente atua em conjunto com os médicos, desde o manejo da ventilação mecânica, que é o aparelho onde o paciente respira artificialmente, desde o início até a sua retirada. E com técnicas de expansão, técnicas de higiene brônquica, que facilita a remoção da secreção, né, a remoção da secreção desse paciente, que visto que muitas vezes tem dificuldade na expectoração e na parte motora, através de técnicas colocando esse paciente em pé, colocando esse paciente para sentar o quanto antes, estimulando esse paciente, visto que algumas situações decorrentes da doença traz o paciente a ficar imobilizado, ou por uma sedação, ou por alguma outra eventualidade, e isso acarreta em perda de força muscular, acarreta em perda de tônus, né, que é a capacidade do músculo em se movimentar, e também as inúmeras contraturas que pode acontecer. Então a fisioterapia entra nessa área, tem uma grande importância que já é esperado por outros profissionais, que nós, fisioterapeutas, conseguimos reabilitar esse paciente com o menor tempo possível e deixando ele o mais funcional, trazendo a esse paciente uma melhor qualidade de vida, como a Daniele já citou, né? E quanto ao espaço da fisioterapia dentro da unidade de terapia intensiva, eu acredito que vem crescendo a cada dia. Nos últimos 10 anos que eu me formei, em 2009, eu vejo que a fisioterapia já ganhou um grande espaço, pois éramos tidos como um bônus no atendimento. E hoje a gente já tem um papel primordial, a equipe já nos vê como essenciais dentro da unidade. Então eu vejo que a fisioterapia tem crescido muito e a gente tem ganhado muito espaço. Dentro exatamente disso que o Mohamed está falando, Daniele, de já ter ganho espaço, de ter esse papel importante dentro da recuperação de um paciente, todo paciente acamado, ele tem essa indicação de fisioterapia? Então, o paciente que ele está restrito ao leito, muitas vezes eles vão ficar ali por dias, semanas ou até mesmo por anos, né? Então, sim, eles têm indicação de fisioterapia, tanto a parte motora quanto a fisioterapia respiratória, e ela vai ter a função ali, por exemplo, a fisioterapia motora, de estar mantendo a integridade das articulações, de manter a força muscular desse paciente, de melhorar a circulação sanguínea, prevenir úlceras de pressão, né? Já na parte respiratória desse paciente, como ele está acamado, ele acaba ficando com uma respiração mais superficial, né? Essa respiração mais superficial assim, no dia a dia a gente acaba andando, caminhando, a gente exige um pouquinho mais do nosso pulmão, né? Como o paciente ele está ali deitado, ele acaba que respira superficialmente. Tem áreas dos nossos pulmões que acabam ficando hipoventiladas, tem uma menor ventilação, né? E isso pode levar a problemas respiratórios e infecções. Então, o nosso papel também na fisioterapia respiratória entra com posicionamentos também, porque esse paciente ele pode ter o risco de broncoaspirar, que é quando vai alguma coisa para o pulmão, né? Então, pode ser saliva ou alimento. Então, a gente entra com o papel de posicionamento, com exercícios para reexpansão pulmonar. Fortalecimento da musculatura respiratória, que também sofre como toda a musculatura do nosso corpo, né? Então, o paciente acamado, ele tem indicação, sim, de fisioterapia, tanto a motora quanto a fisioterapia respiratória. É de extrema importância no tratamento e na prevenção também.
Agora, Daniela, falando deste assunto, né, a gente sabe que hoje, infelizmente, se é a palavra correta, está mais comum o AVC, né, que é o derrame. Quem não tem, né, uma pessoa da família ou um amigo que já sofreu um derrame. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona a fisioterapia na reabilitação desses pacientes, que eu particularmente sei que tem um papel de fundamental importância na recuperação deste paciente, né? Então, a fisioterapia nesse paciente, ela precisa ser iniciada o quanto antes. Então, dentro do hospital, já o paciente ele precisa iniciar essa fisioterapia. O nosso cérebro, ele precisa de estímulos. E esses pacientes, eles precisam de estímulos. Então, já teve vários estudos, né, que comprovaram que o nosso cérebro, ele tem a capacidade, né, de suprir a função de alguma área que já foi lesada. Então, quanto antes eu estimular esse meu cérebro, vai ser melhor no tratamento desse paciente. Então, a gente vai estar estimulando esse cérebro como? Com posicionamentos, com exercícios, com posturas diferentes. Então, inicia-se já lá dentro do hospital, porque esse paciente, ele tende a adquirir algumas posturas, que são padrão mesmo, de quem sofre esse tipo de doença mesmo, né, esse tipo de acometimento. Então, a gente já inicia evitando, né, esses padrões, com posicionamentos, com posturas, e estimulando esse cérebro. Mas mais importante do que estimular esse cérebro a gente adicionar isso ao cotidiano do meu paciente. Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente que ela é uma dona de casa e ela sofreu um AVC, e ela fazia todos os afazeres domésticos, tudo, eu vou iniciar a fisioterapia com ela. Eu não vou ficar solicitando só para ela, levanta a perna, levanta o braço. Eu preciso associar a minha terapia aos afazeres que ela tinha antes. Então, a mexer alguma comida, a levantar, a estender uma roupa no varal. Então, eu associo a minha fisioterapia aos afazeres que ela tinha antes. E isso é muito importante porque tem um papel social também, de inserir esse indivíduo de novo no convívio da família, no convívio da sociedade. Então, a nossa fisioterapia com esses pacientes, né, entra toda a parte de conduta, todos os exercícios da parte neurológica, né, mas estimular o cérebro do meu paciente, evitar, né, esses padrões que vão existir, estimular principalmente o lado que foi afetado, que eles tendem a negligenciar esse lado, então eles deixam de usar o lado que está um pouquinho mais fraco, né? Então, estimular esse lado afetado e adicionar isso às atividades de vida do meu paciente. Agora, e os resultados são satisfatórios quando feito de uma forma correta, ou isso depende do grau em que essa pessoa foi acometida da enfermidade? Então, assim, vai depender, a gente não pode falar que depende do grau da lesão, porque a gente não sabe como que o meu paciente vai reagir. Então, assim, acho que o diagnóstico ali da imagem, ele não pode me dizer o futuro do meu paciente. O futuro do meu paciente vai depender de como ele vai reagir. Então, como eu disse, o cérebro, se ele for estimulado, né, ele pode adquirir outras funções. Então, vai depender do meu paciente mesmo. Bacana, então. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Estamos conhecendo um pouco mais sobre essa área, que é a fisioterapia. E, claro, você que nos assiste através do Facebook, aproveite, marque seus amigos, compartilhe o nosso programa, ajude a divulgar essa nossa programação. A você que nos assiste aí pelo nosso canal no YouTube, já deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações para você ser informado. Toda vez que a gente começar aqui o nosso Saúde e Bem-Estar, você recebe uma notificação e acompanha o programa ao vivo aqui com a gente. Claro, aproveita também para se inscrever no nosso canal, ter acesso à playlist completa com todos os programas que já foram ao ar. Esse vai ficar também à sua disposição para que você possa rever quantas vezes quiser aí no nosso canal. Então, portanto, a gente conta com a sua assinatura. E eu quero falar também agora do nosso parceiro aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, que é a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos no Mato Grosso do Sul. Poder contar com farmácia e laboratório próprios e um ambulatório com agilidade e consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos Unimed Dourados. Voltando aqui com o nosso assunto do nosso Saúde e Bem-Estar, Mohamed, eu gostaria que você falasse um pouquinho como está aí o mercado de trabalho para essa área da fisioterapia intensiva, né, esse trabalho feito em UTIs e nos hospitais de uma forma em geral aqui na cidade de Dourados. Sim, o mercado de trabalho eu acredito que está em pleno crescimento, principalmente após a resolução da Anvisa de 2010, a RDC 7,
ela trouxe alguns parâmetros assistenciais mínimos para a unidade de terapia intensiva, sendo um fisioterapeuta a cada 10 leitos no mínimo, por um período de 18 horas, né, ininterruptas, mais um coordenador de fisioterapia. A partir daí, abriu-se o mercado de trabalho e necessitou de mais profissionais para estar atuando nessa área. A fisioterapia, com essa mudança da RDC, ficou tida como obrigatória dentro da unidade de terapia intensiva, através também da capacitação dos profissionais e também relacionado ao empenho em esse profissional se tornar mais capaz, ele conseguiu um reconhecimento maior, um prestígio maior e ganhou mais espaço. Então eu vejo que está em pleno crescimento na área hospitalar e cada vez mais reconhecido a nossa função dentro da unidade. Agora, Mohamed, dentro do que a Daniela falou agora há pouco e dentro do que você fala, a eficácia da fisioterapia na UTI é comprovada, porque até dentro do que a Daniela falou, da importância de ter esse tratamento já bem no começo, né? Isto. A fisioterapia, sim, tem a sua comprovação, tá? Por muitos anos nós tivemos protocolos já prontos, né? A fisioterapia era baseada em protocolos prontos e até mesmo na experiência profissional. Hoje nós se baseamos em evidências e as nossas evidências têm um alto teor de qualidade, como meta-análises, né, como estudos de corte, estudos randomizados, e isso cada vez mais tem trazendo qualidade para assistência e amparo para o profissional, amparo em relação a como ele vai tratar esse paciente, tendo segurança para tratar, porque os estudos trazem uma bagagem importante para que ele possa atender esse paciente crítico. Paulinho, eu assisti um filme, né, que é baseado numa história real, Milagre da Fé, e aí, dentro do que você fala, me surge assim, não é uma dúvida, mas uma curiosidade. Essa fisioterapia, ela pode ser começada lá dentro da UTI, mesmo com a pessoa em coma, porque dentro do filme ele mostrou que se fazia um trabalho com ele de estímulo, mesmo ele estando num estado de coma, num estado induzido. Esse trabalho pode ser iniciado realmente ou não? Não tem nada a ver? Esse trabalho deve ser iniciado o mais precoce possível, né? Mesmo esse paciente estando em coma, ele não podendo participar das atividades, não podendo realizar os comandos dados pelo profissional, pelo terapeuta, né? Esse trabalho deve ser executado na forma preventiva, de forma que não deixemos que as complicações venham a acontecer, né? Sabemos que um paciente imobilizado, seja ele por sedação ou não, ele pode ter uma perda de força muscular em torno de 20% a 30% a cada 7 dias. E num período maior, esse paciente pode ter uma perda generalizada, começando pelos membros inferiores, chegando ao tronco, e isso pode chegar a 50%. Então, o quanto antes conseguimos estimular esse paciente, melhor. Tá certo, interessante. Agora, Daniela, eu queria que a gente entrasse para falar um pouquinho sobre esse trabalho da fisioterapia numa faixa etária que é bastante interessante. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho da importância, né, dos benefícios da fisioterapia para a terceira idade. Todo mundo quer envelhecer com qualidade de vida, né? E a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele vai acontecer e a gente vai ter um declínio de todas as funções do nosso corpo. E com o idoso, isso acontece, né? Inicia-se ali, vocês devem conhecer, né? Tem vários idosos, inicia-se ali com perda da visão, degeneração da massa óssea, degeneração muscular. Pode também ter alterações de órgãos internos, como coração, pulmão. E isso vai fazer com que o nosso idoso, ele tenha uma perda, né, da resistência, da força muscular e da capacidade cardiorrespiratória. Então, esse nosso idoso, ele acaba ficando acamado, mais imóvel, e isso é muito prejudicial para ele, né? Que ele perde a independência funcional que ele tinha. Então, se eu puder trabalhar com o meu idoso, para ele manter essa independência funcional, é de extrema importância. Então, nessa faixa etária, não é só tratamento, é prevenção também, de uma forma que eu minimize esses efeitos que vão acontecer, que não tem como a gente evitar, né? Sim. A gente consegue minimizar o declínio dessas funções. Então, eu tenho um idoso que ele caminha até o portão da casa dele, se ele está conseguindo caminhar até o portão da casa dele e eu conseguir manter isso, ótimo.
Se eu conseguir que ele caminhe até a esquina da casa dele, excelente. Mas eu preciso manter pelo menos ele caminhando até o portão da casa dele. Porque a partir do momento que ele deixa, né, de caminhar, ele fica um idoso acamado. E aí vem todas aquelas outras questões que eu falei sobre o paciente estar restrito ao leito. Então, nessa faixa etária, é trabalhar mesmo para minimizar, né, esse declínio dessas funções. E aí, Daniele, dentro do que você falou, se explica a frequência de que esse idoso cai com mais frequência, vamos dizer assim, né, não querendo ser redundante, e como prevenir essas quedas? É nesse trabalho mesmo? Isso. Se o idoso ele já está num trabalho de prevenção, ótimo, a gente vai conseguir prevenir essas quedas, né? Mas é muito comum essas quedas, então é bem frequente. E o idoso que cai uma vez, se ele não procurar ajuda, ele vai cair outra vez também. E essas quedas, elas podem acontecer por diversas causas. Como eu disse, eles têm já algum problema de visão, né? Pode ser por vertigem, por algum declínio cognitivo, por conta de problemas articulares, por força muscular mesmo, né? E eles também podem cursar com alguma outra patologia. Então, eles vão cair, isso é muito frequente, né? Eles caírem, e a gente tem que trabalhar numa forma inicial, né, de trabalhar com os idosos na terceira idade, numa parte preventiva mesmo. Se eu não comecei esse trabalho, eu identifiquei que eu estou precisando de um suporte, eu estou vendo que eu estou tendo um desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu identifiquei que eu estou precisando de um suporte, é hora de eu procurar a ajuda de um profissional. Porque esse idoso, se ele cair, ter uma fratura, ele fica acamado. E aí vem todos aqueles outros problemas dos pacientes restritos ao leito. Então, é muito comum eles caírem. Tem também algumas dicas para a gente evitar essas quedas em casa, né? Por exemplo, se não for retirar os tapetes, né? Se não quiser tirar os tapetes da casa, colocar alguma fita adesiva para colar. Iluminação também. Então, a gente acorda à noite, no escuro, tem aquele desequilíbrio, mas a nossa resposta ao nosso desequilíbrio é rápida. A do idoso, ela já é diminuída, por conta desse declínio da idade, né? Então, a idosa acaba caindo muito nesse levantar para ir no banheiro, para tomar uma água. Então, deixar uma luzinha acesa no corredor, uma tomada do lado da cama. Então, é muito importante usar um calçado que seja fechado, né, que não deixe nenhuma tirinha solta. É importante também ter essas adaptações em casa para evitar a queda. E, de preferência, fazer uma fisioterapia preventiva. Falando em preventivo e evitar, Mohamed, o trabalho do fisioterapeuta em UTIs também contribui, pode evitar que o paciente, por exemplo, contraia alguma doença hospitalar e respiratória? Sim, o trabalho da fisioterapia, sim, contribui para reduzir a chance de tanto doenças como infecções respiratórias, pois sabemos que os pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, ele tem inúmeras invasões ao seu corpo, né, como sondas, catéteres, né, a própria prótese para respirar, que é uma ventilação artificial, e isso tudo predispõe à infecção. E sabendo disso, o quanto antes esse paciente conseguir ter alta da unidade, quanto antes esse paciente conseguir se reabilitar, menor o risco vai ser de infecção. Então a fisioterapia sim contribui para a diminuição do risco de infecção e doenças hospitalares. Falando ainda do trabalho da fisioterapia dentro da UTI, vamos falar um pouquinho de UTI na oncologia, ou na UTI oncológica, né? A gente sabe que, infelizmente, né, alguns pacientes acabam chegando à morte, mas eu queria que você falasse o que a fisioterapia pode fazer nessa situação também de um paciente dentro da oncologia. Então, na área oncológica, principalmente a fisioterapia atua nos sintomas que a característica da doença traz dentro das limitações, né? Sabemos que o câncer, as células anormais, elas se multiplicam de forma desorganizada e aí, através da corrente sanguínea, elas podem invadir outros meios, né? Através do sistema linfático e até mesmo da corrente sanguínea. E aí, isso facilita com que as complicações venham. As principais sintomas são a dor, a falta de coordenação, a perda de peso, e isso atrapalha muito o desenvolver da recuperação. Então a fisioterapia entra tentando resgatar ou minimizar
essas lesões e essas complicações, visto que hoje, a Organização Mundial de Saúde nos mostra que cerca de 5 milhões de pacientes são acometidos por dor durante o tratamento oncológico. Desses 5 milhões, 4 milhões deles, eles têm difícil controle da dor. Então, a fisioterapia pode auxiliar no controle da dor através de recursos como a eletroterapia, a termoterapia também, o tratamento com calor, né? Fora as técnicas manuais para poder liberar a musculatura e facilitar a reabilitação. Então, a atuação da fisioterapia dentro da oncologia é ampla e, na maioria das vezes, a resposta que nós precisamos nem sempre é esperada, porque às vezes a doença nos limita em relação ao tratamento. Tá certo, então. Nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, lembro cada vez, mais uma vez, você que nos assiste aí pelo Facebook, né? Já aproveita para compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos, ajudar a levar estas informações ao conhecimento de todos. Claro, você que nos acompanha pelo Facebook também, claro, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para ser informado toda vez que a gente começar o nosso programa aqui toda sexta-feira, é claro. E, claro, você também já pode se inscrever, se ainda não o fez, se inscrever aí no nosso canal, para que você possa ter acesso à nossa playlist completa, rever os programas que já foram ao ar, também, claro, sugerir aqui temas para que a gente possa trazer especialistas para falar sobre esse assunto. Você pode deixar aí nos comentários, então, se você quer saber sobre um determinado assunto, nós vamos, claro, procurar o profissional e trazer as informações sempre aqui, toda sexta-feira, no nosso Saúde e Bem-Estar. A gente continua aqui esse nosso bate-papo, vou falar agora com a Daniele a respeito aí, ainda da fisioterapia, sobre a adesão dos pacientes. Como tem sido a adesão de pacientes à fisioterapia? Eu sempre falo para os meus pacientes que o sucesso da terapia, ela depende 50% do profissional, né, de mim, e 50% dele. Então, a partir do momento que o meu paciente ele vê que ele está melhorando, ele acaba aderindo melhor à fisioterapia. O que acontece é o seguinte, o dia tem 24 horas e eu estou lá 1 hora com o meu paciente, estou fazendo os exercícios, está corrigindo a postura, está fazendo tudo certinho, eu vou embora. O que ele faz nessas outras 23 horas, né? Então, eu preciso que meu paciente, ele siga as orientações que são passadas, que ele faça os exercícios em casa, que ele corrija, né, o que eu solicitei para ele, porque senão não tem o sucesso, né, não acontece o que é esperado no tratamento dele. Então, se o meu paciente, ele colabora, se ele se empenha, e é muito importante também a família do paciente, né, ajudar durante o tratamento, se ele se empenha, se ele colabora, eu tenho sucesso. E a partir do momento que eu tenho esse sucesso, os pacientes, eles aderem melhor à fisioterapia. Agora, Daniele, qual que é a importância da fisioterapia intensiva nas doenças cardiovasculares? É de extrema importância e deve ser iniciada, como tudo aqui, dentro do ambiente hospitalar. O que acontece muito hoje em dia é dos pacientes sofrerem algum episódio cardíaco, inicia-se a fisioterapia dentro do ambiente hospitalar, mas o paciente acaba não dando continuidade a esse tratamento, né? E a fisioterapia, essa reabilitação cardíaca, ela é composta por fases e ela tem que cumprir essas fases. E isso continua após a alta hospitalar. Então, a fisioterapia nesses pacientes, ela vai estar melhorando a capacidade cardiovascular. Também ela vai estar ajudando esses pacientes a fazer o exercício de uma forma segura e eficaz. O que acontece muito é dos pacientes acharem que por algum problema cardíaco eles não possam realizar alguma atividade física. Então, existe muito isso ainda. Eu tenho um problema cardíaco, não posso fazer nada. Sim. Então, não é bem assim. Você deve fazer uma atividade, né, também com a liberação médica, mas você deve fazer com o auxílio de um profissional, que vai prescrever isso de uma forma segura e eficaz. Dentro dessa nossa reabilitação na parte cardíaca, temos também um papel educativo com esses pacientes, que seria explicar para eles. Então, como que ele levou ele ter um infarto, né? Então, às vezes, ele não sabe como que aconteceu isso. Então, ele teve um infarto, ele teve que fazer um cateterismo ou fazer uma cirurgia cardíaca. Quais foram os fatores de risco? Então, a partir do momento que eu educo o meu paciente, que ele sabe quais são os fatores de risco, ele vai criar novos hábitos. E esses novos hábitos, né, têm o objetivo de evitar, né, a evolução dessa doença cardíaca ou da ocorrência de novos episódios. Então, temos o papel de reabilitar e também de educar esses pacientes.
Agora, Paulinho, uma curiosidade que sempre eu tive, né? E observando aqui a explicação, tanto da Daniela como do Mohamed, a gente percebe que na fisioterapia, o tratamento, ou ele por algum estímulo, exercício. Não existe um medicamento, né? Ou tem medicamentos para tratamento com a fisioterapia? Hoje eu trabalho com um medicamento que auxilia na espasticidade, que é um fitoterápico. Então, assim, eu tenho algum medicamento que vai me auxiliar na fisioterapia. Então, hoje eu trabalho com esse medicamento, ele surgiu, acho que foi criado aqui no Brasil, e eu trabalho com pacientes neurológicos junto com ele, né? Então, eu aplico, é um spray, eu acabo aplicando ele, né? Antes de fazer a terapia, espero um determinado tempo, e ele me auxilia na terapia. Mas isso também tudo conversado com o médico. Interessante, a gente vai aprendendo também com essas situações. Agora, Mohamed, a gente já falou bastante aqui a respeito da importância do trabalho da fisioterapia para pacientes que estão na UTI. Mas, na sua visão, qual que é a maior ou as maiores contribuições que um fisioterapeuta pode dar para um paciente de UTI? A maior contribuição que o fisioterapeuta pode trazer ao paciente internado é entregar ele à sociedade o mais funcional possível, né? E com uma melhor qualidade de vida. Ou seja, que ele saia da unidade de terapia intensiva assim como ele entrou, ou até melhor. Então a contribuição, além da contribuição funcional, a contribuição social também, dele ter como trabalhar lá fora, voltar às suas atividades normais na sua vida cotidiana. E os desafios nos dias atuais? Quais são os grandes desafios nos dias atuais? E se também nós estamos avançando, podemos dizer assim, nos métodos de trabalho profissionais como vocês? Isto. Em relação aos desafios, eu caracterizo dois principais desafios. Um é o trabalho em equipe dentro da UTI, por ser uma unidade complexa e que temos vários profissionais com o mesmo objetivo, que é salvar vidas. Cada um tem que saber a sua função dentro desse time, né? Dentro dessa equipe. E aí o trabalho em equipe é um pouco difícil de você lidar com pessoas que têm cultura diferente e que às vezes o ambiente de estresse traz com que as condutas não sejam as condutas esperadas dentro da unidade, e isso eu tenho visto que é um desafio muito importante trabalhar com outras pessoas, né? O segundo desafio que eu identifico, para mim, é um dos principais, que é o trabalho humanizado. A gente atender o doente de forma mais humana possível, identificar quais são as preocupações desse doente, o que ele está sentindo, se colocar no lugar dele antes de nós podermos aplicar algo, né? Porque muitas vezes pode chegar um profissional e muito menos se identificar perante aquele doente, né? Não chamar pelo nome e não entender o que realmente ele precisa. Então, antes de tratarmos, precisamos nos colocar no lugar do outro. Bacana. Ô Daniele, a gente sabe, e até pelo que vocês já explicaram aqui pra gente, que para desenvolver qualquer atendimento vocês seguem algumas normas, alguns protocolos, tem um método de trabalho que ele é igual para todos os pacientes. Mas a gente sabe que depende exatamente desse paciente, como você já disse, a resposta e que o resultado seja satisfatório. A gente pode dizer que aquele paciente que tem uma resposta mesmo muito lenta em relação a outros determinados pacientes, mas que o resultado vai ser satisfatório no final, mesmo sendo mais prolongado esse tempo de atendimento? Sim, cada paciente ele é único. Existem protocolos na fisioterapia? Existem, principalmente na parte ortopédica. Só que eu tenho que avaliar o meu paciente. Então, o paciente tem uma lesão no joelho, eu não olho só para o joelho do meu paciente, eu avalio o meu paciente como um todo. Então, vão ter pacientes que vão demorar um pouquinho mais, mas eu acredito que não existam pacientes lentos. Existem pacientes que estão indo no seu tempo, no seu ritmo. E aquele tempo, aquele ritmo que ele está levando, vai levar ao sucesso da terapia dele. Então, ele não pode se comparar com outro paciente que tem a mesma coisa, que andou mais rápido que ele. Então, ele está indo no ritmo dele e, às vezes, a gente acelerar o processo pode não ter resultados. Então, eu preciso que o meu paciente ele vá no ritmo dele, que é assim que ele vai obter os melhores resultados para ele.
Ainda falando dentro deste assunto, né, de diferença de pacientes, 2 pacientes que apresentam lá o mesmo trauma, vamos colocar assim, ele pode ter uma fisioterapia diferente no tratamento? Com certeza, sempre vão ser fisioterapias diferentes. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem 2 pacientes que tiveram o mesmo trauma, a mesma lesão no ombro. Só que um paciente tem 80 anos e é um idoso sedentário e o outro paciente é um jogador de basquete. Então, são vidas completamente diferentes. Eu não vou ter a mesma fisioterapia para esses 2 pacientes, porque um é sedentário e o outro paciente é um paciente muito ativo. Outra coisa que eu tenho que fazer também é olhar, além para a vida que ele leva, né? Olhar para o que ele está me falando. Então, qual que vai ser a queixa principal desse meu paciente? Então, o meu idoso, por exemplo, ele pode estar me relatando muita dor. Mas o meu jogador, ele pode estar falando que não está com dor, mas que está com uma limitação para fazer determinado movimento. Então, eu vou tratar eles de formas totalmente diferentes. Pode ser a mesma lesão? Sim, vai ser a mesma lesão. Só que não é a mesma vida e não é as mesmas queixas que eles têm, né? Então, eu preciso olhar para o meu paciente, eu preciso avaliar ele como um todo, não só o ombro do meu paciente. Preciso olhar para a vida que ele leva, né? Então, sempre vão ser terapias diferentes. Legal. Mohamed, a Daniele falou agora há pouco em relação da pergunta do Oswaldo sobre medicamentos, né? E ela colocou muito bem. Mas eu quero abordar contigo em relação, por exemplo, a outras formas. Por exemplo, em termos de estrutura, às vezes também a parte tecnológica, que vocês precisem de algum equipamento que auxilie nesse atendimento de vocês. Nós estamos bem servidos nesse momento para esse auxílio à fisioterapia? Sim, nós temos diversos recursos, né, dentro da área de fisioterapia intensiva para nos auxiliar na reabilitação, mas eu vejo que ainda para a nossa região ainda tem algumas limitações desses recursos, né? Isso dependendo do local que você trabalha, né? E dependendo da disponibilidade financeira da gente adquirir esses recursos. Mas sim, nós temos muitos recursos que podem somar com a terapia. Muito bem, para a gente fechar, a gente começou falando, Daniele, sobre a questão preventiva e acho que talvez, e você colocou muito bem, em outras áreas, inclusive da saúde, tem se trabalhado muito nesse sentido, né? A fisioterapia preventiva também, ela hoje pode ser considerada um grande aliado para que a gente possa ter, na terceira idade, na melhor idade, muito mais saudável e muito mais tranquilo. Sim, todo mundo, como eu falei, né, quer chegar na terceira idade com uma melhor qualidade de vida. Então, quanto antes eu iniciar qualquer trabalho preventivo na minha vida, é melhor. Então, hoje a fisioterapia preventiva, ela consegue evitar o uso excessivo de medicamentos, evitar cirurgias que são desnecessárias. Então, a fisioterapia preventiva, ela vem só para auxiliar mesmo e para você envelhecer de uma forma saudável, com uma melhor qualidade de vida e com uma independência funcional. O Mohamed, a gente aqui imaginando todo esse trabalho de vocês, entende-se que fisioterapia são estímulos para que se possa ter movimentos, ou seja, movimentar-se faz bem. A caminhada, qualquer tipo de coisa é importante. É importante. Qualquer estímulo realizado sobre uma prescrição de um profissional, independente de qual seja, para determinada complicação, ele é bem-vindo, né? Ele tem a sua eficácia. Então, o que queremos mesmo é envelhecer e chegar à maioridade com independência funcional, assim como a Dani falou. O sedentarismo é inimigo número 1. É inimigo número 1. Agora, Daniele e Mohamed, uma curiosidade também, eu tenho percebido que o surgimento de muitas clínicas de fisioterapia aqui na cidade de Dourados, clínicas de reabilitação. Dentro da medicina, a gente tem lá alguns especialistas, né? O cardiologista, tem esse, tem aquilo. Na fisioterapia, tem também um caminho a ser seguido, um profissional a ser seguido, ou ele chegando numa clínica dessa, ele recebe o atendimento que ele procura? Quer falar? Pode falar. Assim, hoje a universidade, ela nos prepara para atuar em todas as áreas. Eu só posso me intitular especialista se eu fizer a prova do conselho, né, do COFITO. Então, mas essas clínicas, elas podem atender diversas patologias? Sim. Porque todo profissional, ele é preparado para atuar em todas essas áreas. A gente recebe essa carga na faculdade, né? Mas o profissional que ele se especializa em uma determinada área, né? Com certeza vai ter um atendimento diferenciado.
Então, existem várias clínicas de fisioterapia? Existem clínicas especializadas? Existem também. Existe falta de algumas especialidades em Dourados? Também existem, né? Então, aí vai mesmo do que você procura no momento, né? Então, tem clínica de plano, tem clínica particular, então varia muito. E é importante, né, Mohamed, também estar atento ao profissional que você vai buscar informações, para que possa evitar, de repente, você cair nas mãos de um mau profissional, porque a gente sabe que se tem em todas as profissões. É importante também ter esse tipo de cuidado, né? Sim, com certeza, é importante. Quanto você puder investigar sobre como aquele profissional trabalha, né, e também qual é a especialidade que ele tem, isso é importante para que o desfecho, que é a reabilitação, o desfecho que é o profissional dar um atendimento de qualidade, seja feito. Muito bem. Queríamos falar um pouco mais, teríamos muito mais assuntos para tratar a respeito deste assunto de fisioterapia, mas claro, o nosso tempo é curto, infelizmente estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, mas quero agradecer primeiramente a Daniele por ter aceito esse convite de estar aqui falando um pouquinho sobre esta área importante da saúde. Obrigado pela participação e seja sempre bem-vinda aqui à Grande FM. Obrigada, Paulo, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e espero que todas as pessoas tenham entendido, né, o papel da fisioterapia e que busquem a prevenção. Mohamed, também obrigado pela participação, pela disponibilidade, sucesso na carreira, e estamos aqui também sempre prontos para trazer informações a respeito desta área. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Fiquei muito feliz em participar aqui com vocês. Espero que o pessoal eu e a Daniele podemos ter contribuído um pouquinho para os ouvintes saber um pouquinho da nossa profissão. Oswaldinho Duarte, mais uma vez, aprendemos mais um pouco e obrigado pela participação aqui com a gente. Com toda certeza. Um abraço, Paulinho, boa noite, sempre um prazer poder estar aqui também participando deste programa. E se você não pôde acompanhar todo o programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook, para você rever, compartilhar com seus amigos, mas quero agradecer a você que esteve conosco desde aí das 19 horas ao vivo aqui com a gente no nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Agradecendo então, claro, ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, ao Mauro Alcântara na coordenação geral. Nós vamos fechando o nosso programa. Na próxima sexta-feira temos um encontro marcado. Um grande abraço e até lá.